Vou continuar aqui. Cada tema massa. Obrigado. Bom dia, Fabi CDD. Bom dia, Célia, minha aluna lá da FMU. Bom dia, Johanal. É isso. Bom dia, Fabiola. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Eu estou fazendo esses dias aqui. Eu acho que até vai rolar a semana toda na verdade acaba amanhã, porque daí não tem outra parte. Mas eu estou fazendo um comentário de um caso de um livro chamado Histórias de Divã, do Gabriel Rolon, 8 relatos de vida. Aí o que eu fiz? Eu peguei um relato aqui, né, um caso, que vai contar algumas sessões, vai contar algumas das problemáticas, né? Obviamente você não consegue, se você fosse escrever um caso inteiro, seria um livro inteiro só para um caso, e olhe lá, e mesmo assim teria muita coisa ainda, seria um livro gigantesco, mas ele faz um recorte aqui, é gostoso o recorte que ele faz. E o caso que nós estamos falando aqui nessa semana é o caso da Laura. Então a Laura é uma mulher que ela leva a questão, né, para a terapia de que vai se divorciar. Ela é uma mulher sempre muito animada, muito brincalhona, que nunca deixa meio que os problemas transparecerem. Tanto é que o psicanalista, quando ela fala que quer se separar, ele também acha, mas de onde veio isso, né? E no fim das contas tem a ver com o pedido do marido que quer se separar, e ela também se surpreende, né? Ela também está um pouco fora do ar, assim. E obviamente depois mostrando aqui as questões, tem a ver com um abandono que ela sofreu, né? Pelo pai quando ela tinha 6 anos, o irmão tinha 4, e a mãe se deprimiu, perdeu as forças ali, meio que jogou a toalha, e ela teve que segurar as pontas, né? Então ela sempre precisou dar uma certa ignorada nos problemas e seguir com força ali, seguir forte, ainda que isso implicasse ignorar levemente uma parte da realidade, né? Que é uma coisa que nós fazemos, aí a gente pensa nos mecanismos de defesa para falar sobre isso. Aliás, em breve curso sobre isso. Então você tem aí essa posição e o analista mostrando para ele precisar trazê-la o tempo todo para mostrar, escuta, você não está olhando para isso aqui, né? Não vamos fingir que não existe. E claro, ele faz isso porque tem ali já um percurso com ela, tem uma certa estruturação de personalidade ali, né? Ele faz uma avaliação com certeza sobre ela ter capacidades ou não das intervenções que ele faz intervenções bem expressivas e continua, né, fazendo essas intervenções expressivas. E até essa parte que eu trazer agora também tem algo desse sentido. E aí uma das preocupações depois era como transmitir isso para a filha. A princípio ela que contaria, mas aí ele fala, mas por que você vai contar se é o casal que está se separando? Aí ela vai lá então e fala, tá, então como é que eu falaria? Eu falaria que o seu pai vai nos deixar? Ela fala, não, ele está deixando você, ele continua sendo o pai dela. Isso pega pesado assim para ela, mas ele fala assim, ó, quando você fala isso, você está revivendo, você está falando da sua experiência do seu pai que abandonou, sua filha não passou por isso. Enfim, e vai levando ela para se confrontar com a realidade, que é a realidade da separação, que para ela tem o fantasma do abandono, por isso que esse capítulo chama o fantasma do abandono. E aí chegamos na parte, posso contar aqui para a filha, chegamos numa nova parte. Então, finalmente, o Sérgio, que é o marido, sai de casa, e aí fala, ele alugou um apartamento com um quarto para a filha, inclusive levou a menina para escolher os móveis e a decoração desse quarto. A filha, que é a Pilar, ficou enlouquecida de tão contente. Saber que tinha um lugar na casa de seu pai havia feito com que relaxasse muito. Enquanto, imagina, está acontecendo algo tão bacana para a filha, mas não podemos esquecer que a Laura, ela foi aquela pessoa que o pai foi embora e não teve lugar nenhum na história do pai, o pai nem sequer veio perguntar da existência dela. Então, por um lado, vai aparecer daqui a pouquinho, ela fica feliz porque a filha está sendo amparada, tentando uma história diferente, mas ao mesmo tempo uma parte dela sente inveja, né? A inveja, tanto que ele não inclui aqui esse raciocínio, mas acho que eu colocaria isso em termos de pensamento clínico. Daqui a pouco eu chego nessa parte.
Mas então está acontecendo isso, e aí então ele chega num problema novo, que depois eu vou falar dessa parte que eu estou falando agora. Aí ele diz assim, por que não, Laura? Aí o que é o por que não? Aí eu falo, por que eu iria viajar? Né? Por que eu vou viajar para dançar no carnaval carioca? Fala com essa coisa sem graça, né? Ela fala, é melhor eu fazer o seguinte, a minha filha, a Pilar, fica com o pai e eu fico em casa vendo um filme, como pizza, e tá ótimo. Aliás, não vejo programa melhor do que esse, ficar em casa, pedir uma coisa gostosa para comer e ficar em casa. Mas, como eu sou um velho, desde que eu nasci, isso não vai valer. Então, em geral, as pessoas não vão ficar em casa, vão comemorar o carnaval, dançar o carnaval. Aí ela diz assim, eu não quero ficar em casa sem ninguém me encher o saco. Te entendo perfeitamente, Laura, mas tudo bem, não significa o que eu entendo ou não. E diz, não sei, mas antes quando você estava com o Sérgio, você ia em muitas festas e nunca ouvi você queixar. Estou errado? Aí ela fala, não, mas quando eu ia com o Sérgio era diferente. Aí o cara fala alguma coisa, ele diz assim, o terapeuta, mas o carnaval carioca sempre foi igualmente idiota, não é? Carnaval sempre é idiota, né? Meio sem sentido ali. Ela ri e diz sim. Falei, então. Ele fala, não sei. Aí ela fica puta, né? Começa a ficar puta. Ô caramba, tanto rolo porque eu não quero ir num casamento. Aí o terapeuta precisa mostrar o que ele quer dizer com isso. Ele fala, não é por isso. Mas estou errado se digo que desde que você separou, você não vai mais em evento social. Aí ela diz assim, eu acho chato em evento social. Também entendo perfeitamente, mas enfim. Agora acho chato, aí ele diz assim, acha chato ou tem medo que tenham dó de você? Aí o analista já traz algo, me parece, que é um pouco... ele faz uma interpretação, a interpretação é aquilo que não está lá, eu acho que ele arrisca aí, né? Ele vai acertar, um pouco mais pra frente ele mostra, mas sempre arriscado fazer esse tipo de interpretação, né? Então, né? Às vezes pode pensar numa certa inferência que ele fez ali. Estou levando em consideração que ele atende ela há muito tempo, conhece ela há muito tempo, então ele meio que se julga e leva a coisa num tom de brincadeira com ela, é uma via de comunicação que funciona, então talvez tenha colocado isso. Então acha chato ou você tem medo que tenha dó de você? Aí ela fica, né, ele provocou, ela diz assim, você tá maluco, dó de mim? E ela ficou puta com a pergunta, enfureceu com a pergunta. Caso não saiba, eu sou uma profissional que se destaca das outras. Aí vai lá e vai descrever todo o currículo dela, né? Ralei muito para isso, trabalho no hospital para ajudar quem não pode pagar, de horários que cobram no consultório particular. E aí veio o momento em que ela tá com raiva dele, só que ela não descarrega a raiva diretamente. Olha como ela faz. Aí você vê que, apesar de ter a raiva, você tem a tentativa de preservação do objeto. Isso daí é muito legal de se pensar, né? Isso daí é a base, por exemplo, que o Winnicott vai dizer, da base das depressões, né? De você ter o ódio do objeto, não poder direcionar essa fúria ao objeto, e aí você tem que reintrojetar essa raiva. Então esse impulso agressivo volta contra você mesmo, então a pessoa vai se depreciar e vai atacar o outro, né? Quantas pessoas funcionam assim, né? O outro erra, o outro dá alguma mancada, e a pessoa vai lá e fala assim, mas eu mereci, porque eu sou uma porcaria, eu sou uma bosta, etc. Entra no masoquismo moral. E aqui, ó, aí o jeito que ela, entre aspas, reage, desconta ou mostra para ele sua agressividade. Ela diz, minha agenda está tão lotada de pacientes que se você, meu psicólogo, quiser marcar uma consulta, vou ter de lhe dizer que não posso atendê-lo, coisa que nesse exato momento faria com grande prazer. Então, pelo menos ela pôde expressar a raiva, talvez não na sua forma mais nua e crua, mas da forma que foi possível. Eu insistiria um pouco mais nisso aqui, mas vamos ver como ele caminha. E aí ele coloca, então não vai às festas porque não tem com quem se sentar. Ela olhou fixo para mim. Senti que queria me matar. Claro, disse em tom exagerado. Você imagina que as pessoas devem pensar. E aí é fogo, né? Ele traz um cenário dentro de um tom, acredito eu, de uma certa brincadeira, falando a verdade, em que diz, com quem vamos pôr a Laurita, né? A Laura. Já sei, o que acha de colocarmos junto com o tio Humberto, que também não tem com quem vir, na mesa dos descartáveis? Ele está provocando para sair ali o Kraken, né? E isso é uma estratégia interessante, porque aquilo que não pôde ser vivido nas outras relações intersubjetivas, o analista chama para si. Isso é bem legal, né? Só que isso, eu sempre falo assim em curso de supervisão, isso tem que ter uma certa experiência de análise, né? Você precisa saber fazer isso, porque você vai ser atacado e você
você precisa trabalhar numa via em que não vai contra-transferir respondendo na mesma moeda. É o que ele faz aqui. Aí ela fica assim, não, demais, eu vou embora. Ela ameaça se levantar, aí ele fala assim, calma, Laura, só um momento. Aí ela assim, o que você quer falar mais? Né? Que ela já está puta com as colocações dele. Ele fala, só quero que veja que está se isolando de todos. Eu sei que existe uma espécie de exigência sociocultural segundo a qual a vida tem de ser organizada a dois. Portanto, muitas vezes o fato de estar sozinho nos deixa fora de festas e programas. É assim. Sempre convidarem para um lugar, vão lhe perguntar com quem vai. Todo mundo faz isso. E você terá de dizer que vai sozinha. Essa é a sua realidade agora. Está sozinha. Ele vai lá e insiste, não finja que você está sozinha. E aí ele vai mais a fundo, bem arriscado, né? Diz assim, não sei se é o que você quer ou se não tem coragem de reconhecer para si mesmo e para os outros que foi abandonada de novo. Ou seja, da mesma forma, lá seu pai te abandonou e agora você foi abandonada de novo. Eu entendo que ele faz isso até como uma forma dela protestar, dizer assim, não, por ele não foi abandonada. Porque pelo pai ela foi. Ela pode dizer assim, não foi abandonada pelo Sérgio, ele não quis mais, enfim. Mas não é o que acontece, mas ele provoca, acho que até para mostrar assim, olha como essas coisas são iguais, você vai dizer que não. Se ela disser que não, ótimo, então fale sobre isso. Então se não é isso, me diga você. E aí, enfim, assim, ele diz, né, pergunte-se de quem você está com tanta raiva, porque eu não lhe fiz nada. Então ele convidou ele para uma raiva que apareceu para ele, mas ele fala, mas essa raiva que você está não é para mim, é para outra pessoa. Para quem é? E aí diz, na semana seguinte, Laura veio à terapia e começou a falar de sua história com os homens. Na última sessão, antes de me dispensar, você perguntou de que eu tinha raiva, lembra? Perguntou a Laura. Ele, sim. Estive pensando e acho que eu tenho a resposta. E qual que é a resposta? Minha raiva é de todos os homens da minha vida. Né? Começa ali com o abandono do pai. Como assim? Para começar, de meu pai. Eu tinha 6 anos quando ele foi embora. Sabe quantas vezes foi me ver em 20 anos? Nenhuma vez. Não estava nem aí para mim, nem para o meu irmão, nem para minha mãe. Podia ter acontecido qualquer coisa e não se deu o trabalho sequer de dar um telefonema. Só voltei a vê-lo aos 30 anos. Sabe por quê? Não. Porque eu o procurei. Eu estava para casar com o Sérgio e queria que meu pai estivesse presente. Ok, isso é muito complicado. Isso eu escuto muitas vezes no consultório. A pessoa passa essa experiência, né, do pai não estar ali, de abandono, e aí chega esse momento, assim, casamento, por exemplo, ou nascimento de um filho, e aí fica naquela coisa, putz, eu preciso chamar meu pai, eu gostaria de chamar meu pai, ou se meu pai estivesse ali, só que isso causa muito mal-estar, assim, muito sofrimento, geralmente nas pessoas, porque, por um lado, tem essa questão da vontade de que o pai esteja ali, mas ao mesmo tempo o rancor de tudo que o pai deixou de fazer. Tem aquele outro sentimento de querer provar para o pai que, mesmo sem você, olha o que eu consegui fazer. Então tem muita coisa envolvida e ele traz aqui nessa situação que aconteceu com Laura, e diz assim, né? Então procurei até encontrá-lo, liguei para ele e marcamos um encontro. Você não sabe como eu estava nervosa, nem lembrava de como ele era. De qualquer maneira, quando o vi, quis morrer. Por quê? Quando ela viu, o pai estava só o pó, um velhinho, careca, pequenininho, acabado. Eu sempre falo, o Hitler hoje estaria um velhinho caquético, você ficaria com dó assim, coitado daquele senhor, quem é ele? É o seu Adolf. Né? Ele está ali, não sei o que. Você tem que lembrar dessas coisas, né? As pessoas ruins, as pessoas más, né? As pessoas que provocaram assim hecatombes, elas envelhecem, né? Algumas, o Hitler se matou, né? Pelo que diz a história, mas imagine ele, velho. Então é bem interessante isso, porque na hora que ela vê aquilo que sempre assombrou ela vê um trapo na frente dela. E é muito interessante, nessas horas você vê ali a questão, quando o Lacan fala que a questão não é o pai real, né, o pai de carne e osso ali da nossa história. A questão é o pai imaginário, que é o pai assustador, e o pai simbólico, que é o pai que possibilita a articulação do desejo. Que você tem ali a pessoa falando do pai,
E você imagina, sei lá, meu pai não sei aonde, ele pegava cinto, isso aqui, e vai ver um dia um catatal, nanico, fracote, mas não é pela força física, porque, por exemplo, o filho poderia dar um tapa e derrubar esse pai, mas tem outra coisa, um outro tipo de pai que permanece ali, né, que vai ter a ver com a formação do superego, é uma das figuras ali fundamentais da formação do superego. Então esse pai, que era esse pai assustador, ele vê, e é meio assim, cara, além de tudo, né, imagina assim, você vai poder subir no ringue com a pessoa que mais te fez sofrer na vida. E aí quando você vai subir no ringue, você vê um velho desdentado, acabado, e você fala assim, porra, mas nem a porrada que eu queria dar, dá pra dar porque a pessoa não aguenta, né? Por isso que eu costumo chamar na clínica, que eu escuto bastante esse tipo de história, eu falo que é o leão desdentado. É o leão que era assustador, mas é aquele leão lá do zoológico, velho, abandonado, que já não morde mais, que já não tem dente, que é caquético, e a pessoa pensa assim, como é que um dia eu tive medo dessa fera, desse leão? É justamente para essa via. Então ela se vê numa situação muito complicada. Deixa eu só desligar aqui uma coisinha. O pai, a mãe, uma figura, e quando se depara a pessoa sequer tem condições de combate, causa muita confusão, porque primeiro não consegue sentir raiva, causa aquela outra coisa, como é que eu podia ter medo dessa pessoa no passado, né? Causa muitas confusões, causa aquela sensação assim, porra, mas tudo que eu me preparei para agora não precisar usar para nada. Então tem todo um processo de reorganização e recolocação, né, desses projetos aí, desses impulsos agressivos. Aí ele diz, não, você precisa descarregar essa raiva. Aí ela fala, com ele não posso, já disse que tem dó dele. Ela fala, não, faça aqui comigo, mas dê-se o direito de tirar de si toda essa raiva contida. Vamos, você sabe que eu a ouço. Acho que ele vai fazer aqui, obviamente, é um recorte aqui de uma sessão. E não vai conseguir, obviamente, não pedir fazer dessa maneira. Por isso que eu acho que ele já veio provocando antes para que isso apareça. Só que, veja quando vai aparecer, ela fala assim, se você me procurasse para te atender, eu não te atenderia. Não veio a coisa mais primal ali, né? Então, eu acredito que isso vai aparecer, tanto que depois dessa parte, vai falar do processo, um ano depois. Eu acredito que vieram situações de poder falar dessa raiva, desse ódio. E ele coloca uma forma de intervenção, que a gente fala na psicodinâmica, que é chamada de educacional. Ele fala assim, sabe o que é resiliência? Eu falo, não tenho a menor ideia. Que isso daqui não era moda como hoje em dia, né? Que a pessoa, sei lá, cada 10 postagens do Instagram vai falar de resiliência. Mas que ainda era uma coisa não tão usada e não tinha o Instagram para ficar popularizando termos que as pessoas não fazem ideia de jeito do que significa. Mas ele fala um conceito da física. Refere-se à capacidade de resistência elástica de alguns materiais para suportar um choque e recuperar a forma inicial ou mesmo conseguir uma forma melhor. Aí ele faz essa educacional para ela, diz assim, a psicologia adotou esse termo e fala, você teve essa capacidade, apesar de toda essa destrutividade que foi o abandono do seu pai, você conseguiu se estruturar, conseguiu se manter numa forma até melhor, uma resiliência. E ela traz assim, lembra que ela falou que a raiva dela era dos homens. Aí teve um segundo homem na história, o Martin. Ela namorava esse tal de Martin quando ela tinha 16 anos, que era um amigo dos primos, e aí então eles ficaram juntos durante 1 ano e meio e ela engravidou. Quando ela engravidou, obviamente ela ficou assustadíssima, né? E aí ela chega e conta pro namorado que está grávida, e ele fala assim que não pode fazer nada, que não vai assumir, que era um problema dela e que não tinha nada a ver com isso, né? Um clássico das histórias aí de quantas pessoas aí tem essa história de que o pai abandonou ou que a mulher engravidou e não quis saber e como é que chama? Mãe solo, né, que fala. E no caso ele fala assim, olha, eu não posso fazer nada, você que engravidou, você que deu um jeito de fazer alguma coisa. E ela fala, o idiota me tratou como uma puta. E aí mais uma vez a agressividade dela contida, ela fala, não sei como me controlei, mas levantei e fui embora, nunca mais falei com ele. Que é um tipo de lidar com a situação que é não lidar com a situação, né? Você fala assim, então tá bom, né? Eu até brinquei outro dia, eu olhei bem feio para a pessoa e foi o suficiente. Não foi. Né? Você não vai fazer tal coisa? Então tá bom, então eu vou embora. E você vai sofrer com isso. Não acho. Né? Não acho que essas coisas deem conta. Não sei se precisaria ter agredido, ter brigado, mas acho que alguma coisa que pudesse
revelar um pouco do ódio verdadeiro ali naquele momento seria fundamental, porque ela tem uma história de abandono, tem uma história de engolir o choro. Ela vem e traz essa situação. Ela vai lá e engole o choro mais uma vez e, obviamente, o terapeuta pergunta o que aconteceu, ela fala, eu tive que abortar. E ela fala com toda a dor na alma, sentindo-me um lixo, uma merda, mas não tive coragem de dar continuidade. Então imagina, ela passou por tudo isso adolescente e veja o movimento. Ao invés de atacar o objeto, ela retrai e ataca a si mesma. E se chama de lixo, se sentindo uma merda, etc. E aí ela fica muito mal, né? Ela traz o segundo homem que ela tem raiva e ela fica mal com isso. E aí o terapeuta percebe e ele fala assim, olha, acho que a gente pode terminar por hoje, já falamos bastante coisa. E aí eu acho legal isso, né? A questão do tempo. O tempo não funciona pelo tempo cronológico na maioria das vezes, né? Você tem mais uma lógica das coisas, você tem às vezes algo matemática foi fechado, é importante encerrar ali. Não estou falando nem do jeito lacaniano de pensar, do corte de sessão. Às vezes precisa esticar um pouco mais, mas aqui ele fala, acho que a gente poderia encerrar, mas ela não quer, ela fala assim, não, eu quero falar do último elo da cadeia, né, para explicar a raiva dos homens. E aí o analista diz, o Sérgio, e ela diz, sim, eu lutei para ter uma família, para construir algo estável, né? Tanto é que ela meio que, o dinheiro era a maior parte dela na família, ela meio que comandava, e ela fala assim, agora ele me diz que não quer mais ficar comigo, depois de tantos anos, tantos sonhos, tantos esforços, ele me tirou da vida dele, e olha o que ela fala, e me deixou sem nada. A gente não pode, como terapeuta, escutar isso e aceitar que a pessoa fale isso, no sentido de que não deixou sem nada. Como assim? Laura, você está confundindo a parte com o todo. Você perdeu algo muito importante em sua vida, é verdade, mas não perdeu tudo. Não é verdade que ficou sem nada. Resta um monte de coisas, não é? É que a sensação na hora é de que ficou sem nada. Mas é fundamental, aí o analista tenta dizer assim, não, você não ficou sem nada. Olha só, tem isso, tem aquilo outro. Você perdeu a sua convivência com ele. E tem mais, eu escuto muito isso na clínica, às vezes a pessoa fala assim, perdi o tempo, fiquei tantos anos com a pessoa, perdi todos esses anos. Não, você não perdeu todos esses anos. Né? Você aprendeu uma série de coisas, você é quem é por conta desse processo, você teve bons momentos ali, você teve maus momentos ali, tudo isso é seu, tudo isso faz parte da sua história, você não vai descartar isso. É que na hora que a gente está com raiva, obviamente a gente fala isso, então só fiquei sem nada, fiquei com zero. Não é que você ficou com nada, ficou alguma coisa, muita coisa, você perdeu uma partezinha da coisa. Eu sempre falo assim, na clínica, ou no dia a dia, eu falo assim, se sua vida fosse um livro, né? Imagina um livro de 700 páginas, quantas páginas falaria sobre isso, dedicado sobre esse assunto ou sobre essa parte? Acho que é legal às vezes enxergar dessa maneira. É claro que não é simples assim. Isso é uma parte que nós utilizamos essas coisas mais educacionais, às vezes mais figurativas ou caricaturais, para ajudar a pessoa a ter uma imagem para conseguir dar suporte para um sentimento indizível. Uma imagem, uma palavra, alguma coisa assim. Às vezes eu gosto de usar um trecho de música, ou trecho de livro, de texto, poesia, para ajudar a pessoa a ter como se fosse assim, você não cair num oceano de angústia, você acha que é uma tábua de salvação. Para ficar, para subir um pouco e respirar, ficar ali em cima um pouquinho, você não está completamente salvo, obviamente, não estamos salvos da angústia da vida, mas você tem alguma coisa que você pode se segurar e respirar um pouco. E que depois se junta a uma outra coisa, você pode respirar e andar um pouco, depois outra coisa, você pode respirar, andar um pouco, e quando você vê, você já está flutuando e podendo montar ali em cima desse oceano, você criou ali uma grande embarcação que você pode viver lá, você pode fazer uma série de coisas. Então, mas é um processo muito difícil e muito solitário, mas é que é interessante como o terapeuta ficou junto ali, né? Enquanto isso é fundamental para que ela possa conseguir fazer isso. E aí, olha que interessante, a sessão acaba num tom de humor, isso é bacana, porque daí, que é a diferença que eu falei para vocês da defesa do humor, que é uma defesa madura, em que a questão dolorida é encarada, mas é diminuída por às vezes uma expressão de humor, diferente daquele humor que a pessoa ri de tudo o tempo todo, que tem uma coisa muito mais dissociativa ou de uma negação, que não está levando em consideração
a experiência dolorosa. Então olha o que acontece. Ó. Ela fala, pode ser, mas mesmo assim é difícil admitir que o... Como é que chama ele? Que ele foi embora, né? O Sérgio. E aí ele coloca, eu entendo, tornou-se mais um na lista dos que a abandonaram. Aí ela fala assim, sim, o único homem que não me abandona é você. E por que eu pago? Eles dão risada disso. E acho que ele não tem que responder essa pergunta, porque não se trata obviamente disso. Mas ele não deveria falar assim, não te atendo, eu te atendo porque eu quero, porque eu gosto, não sei o quê. Porque ele convidaria para um tipo de ilusão, porque ele também está ali com a época paga, né, no trabalho dele. Acho que nem cair na questão de é só pelo dinheiro, mas também não, eu faço por amor a você, porque isso aí você construiria uma fantasia, seria uma baita de uma sedução, né, que convidaria para um tipo de transferência que poderia levar a talvez um acting out, acredito eu, se ele fosse por essa via e caminhasse por aí. Então é isso, gente. Então encerramos aqui mais um bom dia.